Olá, tudo bem com você? Eu sou a Angeli. Estou aqui para refletir com você sobre as obras da carne, que é o que nós estamos tratando nessa série, e está em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Hoje nós vamos falar sobre discórdia, dissensões e facções. E eu queria ler para você um versículo que está em João, capítulo 17, versículo 21. Jesus estava orando e ele diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse texto, ele traduz o que Jesus espera de nós. Jesus espera da sua igreja, e aí quando eu trato aqui de igreja, eu não estou falando de denominação, é a igreja que Jesus vem buscar. Jesus espera que a sua igreja viva em unidade. Assim como ele é um com o Pai, ele quer que nós sejamos um com ele, para que o mundo o conheça. Nós vemos na igreja, em qualquer grupo, de modo geral, que há divergência de opiniões, há discórdia, as discórdias existem, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm visões diferentes sobre uma mesma coisa, as pessoas têm histórias diferentes. Então, em qualquer grupo que se reúne para um propósito em comum, vai haver discórdia, vai haver essas diferenças. Porém, a discórdia, ela começa a ser algo negativo, ela se torna um pecado, uma obra da carne, portanto um pecado, quando entra aí o orgulho, né, a ofensa, e aí as pessoas começam a perder a visão, começam a colocar interesses pessoais, orgulho, né, o querer estar certo a todo custo, acima da visão desse grupo. E aí, por que a gente está tratando aqui de discórdia, dissensão e facção junto? Porque está tudo relacionado. Porque quando entra a discórdia, onde começa a perder essa visão do grupo, né, do grupo, essa visão comum, aí começa a surgirem as dissensões. O que são dissensões? Nunca se chega a um consenso. E aí, por não se chegar a um consenso, surgem as facções, que são pequenos grupos, pequenos partidos dentro daquele grupo. E tem também lá um texto em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, onde Paulo trata das divisões na igreja de Corinto. Então, ele dá um conselho para os coríntios, assim, ó, no versículo 10, 1 Coríntios 1, 10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Nesse episódio aqui, se a gente continuar lendo esse texto, vai mostrar que estava havendo partidarismos aqui. Uns falavam que eram de Paulo, outros de Apolo. Aí Paulo chega e pergunta para os coríntios: por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Né? Para que vocês estejam nessa disputa? Então, que nós estejamos, né, sempre vigiando com relação a isso. Porque onde não há unidade, não há como o Espírito Santo de Deus ter ali liberdade. E aqui nesse texto de Gálatas, que é nesse capítulo de Gálatas que a gente está tratando das obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, vou achar aqui, fala sobre a questão que a liberdade é limitada pelo amor, ou seja, eu tenho liberdade para falar o que eu penso, né? Porém, o amor está acima de tudo. Os versículos 14 e 15 dizem assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis
e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, onde há discórdia, onde há dissensão, onde falta a unidade, tende à destruição. Por isso que quando Jesus estava ali, lá em Mateus, quando Jesus, a referência desse que eu vou falar está em Mateus 12, 22 ao 30. Quando Jesus expulsa o demônio de um homem que era mudo, né? Os fariseus começam a dizer que Jesus estava expulsando os demônios em nome de Beelzebu, que era o maioral dos demônios. Então Jesus fala assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E aí, depois, no versículo 30, Jesus ainda diz: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Hoje em dia, nós vemos muito no meio, né, no meio cristão, pessoas que, ao invés de se unirem num só propósito, para pregar o arrependimento, que o evangelho é isso, é arrependermos, né, e pregar que a volta de Jesus está próxima, as pessoas começam a brigar por causa de detalhes. Então, isso é o quê? Isso é divisão. Isso é obra da carne, é a carne sobressaindo. Há também outra coisa que causa muita divisão, é a questão da ofensa, né? Muita gente guardando ofensa, né? Às vezes nem consegue olhar na cara do outro. Estão juntos fazendo a obra de Deus. Então, que essa palavra aqui, esses textos que eu li, sirvam de alerta para nós. Se nós queremos ser a igreja que o Senhor vem buscar, essa igreja que vai mostrar para o mundo que Deus enviou Jesus, essa igreja que é a noiva de Cristo, que reflete o caráter de Jesus, nós precisamos buscar a unidade. E eu quero até sugerir um livro que eu li muito bom, chamado A Isca de Satanás, do John Bevere, que escreve o nome dele. Vale muito a pena, todo mundo precisa ler esse livro, porque ele fala da ofensa, que é algo que muita gente está guardando no coração e por isso tem desviado, tem causado divisão no corpo de Cristo. E não se esqueça que você é o corpo de Cristo. Você é importante para o corpo de Cristo. Então, que sejamos cada vez mais unidos e que tenhamos uma mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo parecer. Que Deus te abençoe, continue buscando ao Senhor, continue firme, aprendendo da sua palavra e até o nosso próximo vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo se você gostou. Fica com Deus!